E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, ele era, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu. E o recebeu alegremente. Agora o 7 vai mudar tudo que eu estava pensando de bom do texto. E vendo todos isto, em vez de falar que bênção, olha, está vindo um peixe grande para a congregação, olha, Deus está fazendo um milagre mesmo, hein? Todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Ele fez o quê? O povo estava tudo falando mal dele, o que ele fez? Não, está escrito aí, fez uma reunião. Não, estão falando de mim, pastor. Ele fez o quê? Pega essa aí. E levantando-se Zaqueu, deixou o povo falando, fala aqui com a minha mão. Disse ao Senhor: Senhor, eis que te dou aos pobres. Eu estou com a proposta feita. Vou te dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho feito em defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, antes de entrar nesse texto, eu vou começar um pensamento e vou encerrar esse pensamento no final do sermão. Todos que estão acompanhando os nossos cultos, principalmente os da internet, são várias pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Percebeu que eu falei sobre uma casa que Jesus visitou, que era a casa dele mesmo, onde um dia 4 caras, gente boa, 4 irmãos da igreja, viu um paralítico, pega o paralítico e leva até a casa de Jesus. Quando chega na porta, viu que não dava para entrar, tiveram uma ideia. A gente faz um buraco em cima do telhado, desce o paralítico e resolve o problema do paralítico. Primeiro detalhe: aquele paralítico, ele estava na pior situação daquela época. Quem tinha algum defeito físico naquela época era rejeitado até pelos pais, não morava nem em casa, tinha lugares diante da sociedade que recolhia essas pessoas. Então aquele cara que era paralítico, ele estava não no topo da pirâmide, mas embaixo da pirâmide, como maltratado, maltrapilho. Ele era um lixo da sociedade. E quando ele se destaca sendo esse lixo da sociedade, Jesus olha para ele, e todo mundo está esperando Jesus falar o que para ele? Levanta
e anda. Jesus não faz isso, vocês lembram? Jesus olha para ele e diz assim: perdoados são os teus pecados. É um cara que está no lixo da sociedade. É um cara que socialmente está desqualificado. É um cara que está na margem de uma sociedade corrompida, não tem valor, ninguém dá nada, e Jesus está preocupado com os seus. Agora, o texto de Zaqueu, a gente vai finalizar no final, mas é outra proposta. É um cara que está no alto da pirâmide, é um cara que tem grana, é um cara que é rico, é um cara que tem tudo que a gente olhasse para ele e falasse: meu Deus, olha o carro que o irmão Zaqueu veio, meu Deus, olha a casa que o irmão Zaqueu mora. Era um camarada que todo mundo olhava e dizia: se for um dia para ser rico, eu quero ser igual ao irmão Zaqueu. Se for para ter condição para morar numa casa, eu quero uma casa igual a dele. Era um cara do alto da pirâmide, socialmente. Era o cara da prateleira de cima. Quem entendeu? Mas Jesus também olha para ele, e é a mesma preocupação. Diz: Zaqueu, hoje veio salvação para sua casa. Não fecha a ponta, eu vou fechar no final. Guarda isso no coração. Este Zaqueu, que todo mundo conhece a história, esse Zaqueu que todo mundo tem aquele hino de cor, do Danese: entra na minha casa, entra na minha vida, lembra? Pode cantar ele hoje, viu? Lucas está nos narrando o que Mateus não contou. Zaqueu deu um jeito. Zaqueu sobe numa figueira brava. E eu fui pesquisar um pouquinho, porque foi plantado palmeira e figueira ao redor de Jericó, porque quem era amante era um dos filhos de Herodes, e ele gostava desta plantação. Eu tive a alegria de ir até Jericó, juntamente com a irmã Michele, e eu me lembro que o guia fala que aquela figueira brava que está lá até hoje, que tem uma raiz muito gigante, é a mesma. Não sei, eu não acreditei. Mas esta região era onde os caminhantes passavam para descer para Galileia, para ir para Jerusalém. Era a rota que eles faziam, passava por Jericó. Então perceba que ali está as palmeiras e as figueiras plantadas. A palmeira todo mundo conhece, que ela dá de uma altura gigante, só que ela não dá para subir, ela tem que agarrar para ficar nela, a palmeira. Mas a figueira dá para você subir nela. E esta figueira daquela época dava aproximadamente 10 metros de altura. Quantos metros? Pegue isso que vai servir de informação. Era uma das coisas, era uma plataforma que Herodes tinha colocado para enfeitar o caminho para Jericó. Agora, o que eu acho interessante é que Zaqueu vai fazer o que com esta figueira brava? Vai fazer o que? Subir. Quantos metros aproximadamente ela dava? 10 metros. Então eu posso acreditar, e aqui eu já vou começar a dividir com vocês, que ele não subiu muito.